Curta o vídeo e siga o canal para entender como decisões rápidas podem redefinir a gestão de uma federação de futebol. Entenda a decisão que permitiu a eleição da Federação Paulista de Futebol FPF mesmo com suspensão judicial. A eleição para a presidência da FPF, realizada nesta quarta-feira, foi autorizada após o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem CLIMAR concluir que não havia requisitos para manter a decisão judicial que havia suspendido o pleito no dia anterior. Com a Assembleia, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade desde 2015, foi reeleito por aclamação para o mandato de 2027 a 2030. Tutela de urgência. A decisão foi proferida por um árbitro de emergência depois que a FPF ajuizou um pedido de tutela de urgência. O objetivo era justamente avaliar se deveriam permanecer os efeitos da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. Embora tenha liberado a realização da eleição, o CLIMAR ressaltou que a medida tem caráter cautelar e não encerra o mérito da disputa. O caso deverá ser analisado pelo tribunal arbitral, que poderá revisar os atos e, se for o caso, anular o pleito. A Liga Mauaense de Futebol, responsável pela ação judicial que suspendeu a eleição, foi procurada, mas não houve resposta até o momento. A matéria será atualizada caso haja manifestação. A arbitragem prevalece sobre decisão judicial. O CLIMAR entendeu que sua atuação não representou uma revisão da decisão do TJSP, mas o cumprimento do que havia sido determinado pelo próprio judiciário. Assim, coube à arbitragem a análise final sobre a suspensão. Nesse contexto, a decisão destacou que a Justiça como atuou de forma provisória com o objetivo de assegurar a utilidade da arbitragem. Ao avaliar os requisitos da tutela de urgência, o árbitro concluiu que não havia risco iminente que justificasse a manutenção da suspensão da eleição. O documento aponta que a Liga Mauaense questiona atos relacionados a uma assembleia realizada em janeiro de 2025, mas só levou o caso à justiça às vésperas da eleição de 2026. Para o CLIMAR, o intervalo de mais de um ano enfraquece a alegação de urgência e indica que o risco foi artificialmente construído. Esse entendimento segue linha semelhante à adotada pelo TJSP em decisões anteriores, que também destacaram a demora da entidade em contestar os atos. Por outro lado, o CLIMAR identificou risco concreto na manutenção da suspensão. Segundo a decisão, a paralisação do processo eleitoral poderia comprometer a organização administrativa da entidade e o planejamento do calendário esportivo. O árbitro enfatizou que o adiamento do pleito poderia afetar diretamente a preparação de competições futuras, como o Campeonato Paulista de 2027, além de gerar instabilidade na gestão da federação. Diante disso, considerou inviável suspender um processo eleitoral com base em norma estatutária que ainda possui presunção de legalidade. O Judiciário manteve suspensão para preservar a arbitragem. Antes da decisão do CLIMAR, o TJSP havia suspendido a eleição ao atender ao pedido da Liga Mauaense. A Corte entendeu que a medida era necessária para preservar a utilidade da arbitragem, já que a realização do pleito poderia gerar efeitos de difícil reversão caso ocorresse sob um estatuto questionado. A Justiça também negou o pedido de reconsideração apresentado pela FPF, reforçando que o mérito da disputa, incluindo a validade do estatuto e das regras eleitorais, deve ser analisado exclusivamente na arbitragem. Encerramos por aqui. Fique atento aos próximos capítulos desta história. Curta, siga o canal e compartilhe para manter o jogo limpo e a informação em movimento.